Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Aqui a gente vai conversar sobre as quatro ferramentas da dramaturgia que vão auxiliar você a escrever finalmente aquela história ficcional que você sempre quis e nunca soube como, e também a melhorar e a ressignificar a narrativa da sua própria vida. Hoje a gente vai falar sobre a quarta ferramenta dramatúrgica, que é a ação dramática. Para começar a falar sobre ela, eu vou te perguntar, se eu falo ação relacionada à literatura, ao teatro, o que vem na sua cabeça? Posso estar enganada, mas acho que não. Provavelmente vem filme de ação. Dinossauros correndo, bombas estourando, a deflagração da Terceira Guerra Mundial, muita correria, muita gritaria. Não é isso? O cinema hollywoodiano, principalmente o cinema hollywoodiano, deixou na nossa cabeça que filme de ação é isso. Ou seja, a ação pra gente, quando tá ligada à arte, normalmente é algo que as pessoas correm muito, né? Tem muita ação física. E aqui tá a grande questão, o grande X da questão dessa ferramenta dramatúrgica, que é a ação dramática. A gente tem que pensar que a ação dramática e a ação física são duas coisas que normalmente estão conectadas, mas são diferentes. São duas coisas diversas, né? Para a gente poder entender isso um pouquinho melhor, eu vou falar de algumas peças nas quais a gente tem bastante ação dramática, mas praticamente não tem ação física. Uma dessas peças é do meu querido amigo, grande dramaturgo, vivo e muito atuante brasileiro, que é o Mário Bortolotto. Aqui nesse livro, 12 peças de Mário Bortolotto, lançado pela Atrito Arte Editorial, a gente tem uma dessas peças que chama Homens, Santos e Desertores. Nessa peça, que eu acho que é uma das melhores do Mário, tem dois personagens, um homem mais velho e um menino mais novo, que ficam praticamente a peça toda, eles ficam, na verdade, a peça toda dentro de um mesmo apartamento. E praticamente não tem ação física, a não ser algumas coisas, como, sei lá, faz um café, senta, pega um livro, pequenas ações físicas que vão fazer com que a ação dramática da peça seja ainda mais intensa, né? Outro exemplo de peça também de autor brasileiro vivo e muito vivo é Novas Diretrizes em Tempos de Paz, do Bosco Brasil, que também foi adaptada para o cinema, né? Foi nessa peça, aliás, que surgiu, que o ator Dan Stubart foi revelado para o Brasil, e a peça também se passou com ele, o Tony Ramos, fazendo. Nessa peça também, ela se passa dentro de uma repartição, uma espécie de repartição pública, e ali os dois personagens praticamente não se levantam. E a peça fez muito sucesso, ganhou prêmios, revelou atores que estão aí no nosso imaginário até hoje, e mesmo assim a ação física é quase inexistente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação dramática não tem necessariamente que estar ligada a grandes movimentações físicas, né? Uma imagem que acho que é bacana para a gente poder começar a entender melhor, e também a gente ainda vai ter aqui vários vídeos nos quais a gente vai falar sobre essas várias ferramentas, mas para a gente começar a entender um pouquinho melhor o que é a ação dramática, tem uma imagem que o autor, e eu vou ler para vocês uma passagem desse livro que eu gosto muito. O autor David Ball, esse livro é Para Trás e para Frente, um guia para a leitura de peças teatrais, mas que vai servir, como a gente sempre fala aqui no canal, não apenas para quem quer escrever e estudar dramaturgia, mas para quem quer escrever e estudar qualquer gênero literário. A imagem que o David Ball usa é dos dominós, sabe os dominós, as pecinhas de dominó? Se você puser todas elas em pé, e aliás tem vários vídeos aí no YouTube mostrando pessoas que fazem coisas incríveis a partir dessa ideia, você coloca os vários dominós em pé, e aí você dá aquele peteleco inicial para as peças irem caindo. E aí a ideia não importa para onde elas vão, né, essas peças, elas podem seguir reto, elas podem ir para o canto, daí elas podem ir fazendo vários desenhos, elas vão tem infinitas possibilidades. Mas a grande questão, a grande graça dessa imagem é que as peças não parem. Quando uma dessas peças não cai, a graça para de acontecer, certo?
Essa é a mesma ideia da ação dramática. Ela é como se fosse o motor da peça ou do texto dramatúrgico ou do texto literário de modo geral. Ela vai fazendo com que as coisas se enganchem umas nas outras e que esse movimento não pare. Mesmo que você nunca tenha pensado nisso de maneira racional, certamente de maneira intuitiva você já achou por aí peças, livros, filmes, até mesmo novelas onde a ação dramática deu uma paradinha. É aquele momento em que você pensa, você lembra o que você tem que fazer amanhã, você pensa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Dá aquela vontade de sair, e muitas vezes a gente até sai mesmo do cinema, né? Porque a ação dramática teve algum tipo de parada, alguma coisa ali não deu muito certo. E aí eu acho bacana, como o David Ball fala de ação aqui no comecinho desse livro, ele fala o seguinte: o que acontece e faz com que outra coisa aconteça? Uma peça é uma série de ações. Uma peça não trata da ação e nem descreve a ação. Por acaso o fogo trata da chama? Descreve a chama? Não, o fogo é a chama. Uma peça é ação. Da mesma maneira, a gente pode levar isso para além da dramaturgia. A gente pode levar isso para vários outros tipos de textos literários. E é por isso que a ação dramática é tão importante, né? Porque é como se fosse esse motor que vai levando a peça, o romance, o filme, a novela, o conto pra frente, né? Aqui a gente tem mais um outro livro que eu acho bacana para falar sobre isso, que é esse Dicionário de Teatro do autor francês Patrice Pavis. É o que o nome diz mesmo, é um dicionário de teatro onde você vai achar as denominações dos vários termos utilizados no teatro. Aqui ele vai falar na questão da dinâmica da ação. A ação está ligada, pelo menos para o teatro, ao surgimento e à resolução das contradições e conflitos entre as personagens e entre uma personagem e uma situação. É o desequilíbrio de um conflito que força os personagens a agirem para resolver a contradição. Porém, sua ação, sua reação, trará outros conflitos e contradições. Essa dinâmica incessante cria o movimento, tanto da peça quanto dos outros gêneros literários. Então, a ideia é essa. E qualquer desses textos teóricos que você for achando por aí, os diferentes autores vão falar de maneiras diferentes sobre o que é ação dramática. É bastante até interessante ver que não há uma ideia única, né? Que os autores vão falando de maneira muito diversa sobre isso, o que não é um problema. Porque, na verdade, como eu digo sempre aqui para você, a ideia não é chegar numa receita, como uma receita de bolo, para você poder escrever seu texto, mas sim te dar mais subsídios, ferramentas, instrumentos para que você consiga desenvolver o texto que mora dentro da sua cabeça e só dentro da sua cabeça, para que ele possa vir de maneira mais elaborada para o mundo, né? Para estar aqui entre nós. Então, procure outros autores, outros gêneros literários que vão tratar da ação dramática e comente aqui, compartilhe o vídeo, me conte o que você entendeu, se você não entendeu, se você tem outros exemplos, e semana que vem a gente vai trazer um outro vídeo com um assunto diferente. Beijo e até mais.